Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre dê tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal. Essa história de que Kaique está sendo vendido, lateral esquerdo de 22 anos de idade, que pertence ao Cruzeiro, foi alvo de uma nova proposta do Como, equipe da Itália que faz sucesso na primeira divisão do Calcio. Antes de gravar esse vídeo, eu consultei uma fonte cruzeirense, até porque na Itália se especula de que a conversa avançou e o Kaique pode se transferir para o Como a qualquer momento. Informação que eu tenho é um pouco diferente. Primeira oferta de 7 milhões de euros foi recusada. Como fez uma segunda oferta melhor que a primeira, também rejeitada. Não há, nesse momento, qualquer possibilidade de acordo pelas cifras oferecidas na última oferta feita pelo Como. O time italiano vai precisar melhorar bastante as condições do negócio. Cruzeiro sonha com uma proposta de algo na casa dos 15 milhões de euros ou 95 milhões de reais para se desfazer do seu lateral esquerdo, que é o titular. Com uma observação importante, se o Kaique está avaliado em 15 milhões de euros, seu reserva Cauã Prats vale muito mais. O Cruzeiro já recusou uma proposta de 13 milhões de euros do Dortmund. A grande diferença entre o Kaique e o Cauã é que o lateral reserva é 5 anos e 5 meses mais jovem do que o titular, o que lhe garante enorme capacidade de evolução e, por isso, muito mais dinheiro. Aliás, é assustador, né? Eu acho que o que parou o Cruzeiro, primeiro, foi em um lance, o Cruzeiro ser incompetente na sua defesa, numa bola que era de amplo domínio do Cruzeiro, estava com superioridade na sua defesa, o João Marcelo não consegue afastar, e o Fagner tem toda a capacidade, ele podia dominar, virar, sair jogando, ele comete o erro e acaba vendendo o Otávio. Esse foi um erro, e o outro erro, a gente está falando de um time que finalizou 33 vezes. E em 33 vezes, o Cruzeiro criou uma grande chance. E foram 22 finalizações de dentro da área, com mais 4 chutes ao alvo. O Democrata, que chutou bem menos do que o Cruzeiro, o Democrata chutou apenas 9, chutou 5 no gol. Então, assim, é um jogo que deixa... ninguém quer esse tipo de lição, porque é uma derrota que a gente vai falar muito ainda a respeito, bem diferente do contexto da derrota contra o Pouso Alegre, é começo de trabalho, mas é inadmissível para mim o time que esteve em campo hoje perder para o Democrata de Governador Valadares, com o respeito que merece a instituição democrata, mas eu também preciso de falar da instituição. É começo, Cruzeiro no caso, é começo de trabalho, mas o Cruzeiro ele foi extremamente ineficaz nas finalizações, nas oportunidades que criou. Então, é uma lição que fica. O ano passado, nós observamos o Cruzeiro perder alguns jogos onde o domínio era amplo e um momento de desatenção fazia com que o Cruzeiro perdesse. Posso citar 2 jogos assim, tá? O Ceará, aqui no Mineirão, e o Santos. Tudo bem? O Santos teve a questão da arbitragem. Então, esse ano, a lição está vindo nesse jogo de Campeonato Mineiro, ainda em janeiro, ainda longe da Copa Libertadores, que mesmo quando você está amplamente dominando territorialmente um jogo, você não tem o direito de dar uma cochilada. E bastou uma cochilada para o jogo virar isso que a gente viu. E também eu preciso de somar a isso a incapacidade do Cruzeiro. Repito, se você finaliza 22 vezes dentro da área do adversário e coloca só 4 chutes no gol, cara, você não foi bem, você foi incapaz de ser efetivo. Então, é uma das lições. Ah, e mais uma, Léo, não adianta os jogadores acharem que a partir do momento que estiverem dentro do campo, tá o Matheus Pereira dentro do campo, com o Gerson, com o Christian, com o Caio Jorge, a mágica não vai acontecer naturalmente. É preciso seguir todos os preceitos. Concentração, dedicação, simplicidade, muitas vezes, para aí sim o futebol de toda essa turma acontecer. E a gente já está vendo imagem ao vivo aí da sala de coletiva no Mineirão. Daqui a pouquinho vai falar o Tite, aqui ao vivo e com imagens na Samuca TV. O Samuca até mandou uma informação aqui, atualização sobre o Cássio. A gente comentou durante o segundo tempo, até porque no intervalo o Cássio foi substituído, entrou o Otávio.
A TV mostrou que ele estava com esparadrapo em 2 dedos da mão esquerda e ele teve um trauma na mão esquerda e será reavaliado amanhã. Daqui a pouquinho lá por baixo, na zona mista, Samuel Venâncio também pode trazer mais detalhes e informações. Porém, Cássio, então, com trauma na mão esquerda e amanhã será reavaliado pelo departamento médico do Cruzeiro. Em que, na verdade, o Cruzeiro teve mais dificuldade para não ter conseguido marcar um golzinho sequer no Democrata, Edu? O Cruzeiro começou com um time reserva. É diferente. Futebol brasileiro, cara, há uma diferença muito grande do time titular para o reserva. Ainda que tenhamos tido Cássio no gol e Gerson entre os que iniciaram e que para mim são titulares dessa equipe, talvez o Arroio seja dos que jogaram o mais próximo de ser também um titular, mas é um time reserva, com garotos. Você tem ali o Cauã Prates jogando na lateral, o Rian Guilherme, votado para melhor em campo hoje. Você tem o Japa, todos eles garotos, Kaique Kenji, que foi substituído, o próprio Arroio é um garoto, muitos garotos com uma mescla, com jogadores experientes, mas que são reservas e sente, cara. Terceiro ponto, é pré-temporada e eu vou bater nessa tecla. Estamos em meio a uma pré-temporada. Qualquer tipo de exigência nesse momento, para mim, é um equívoco. É uma cobrança que passa do tom nesse momento. O resultado ele é péssimo. O Cruzeiro perdeu para o Democrata no Mineirão. Isso eu não discuto. Mas eu preciso trazer para análise o fato de estarmos numa pré-temporada. Se o futebol brasileiro enfia goela abaixo dos clubes grandes uma competição oficial com 20 dias de pré-temporada, e eu tô falando de 4 jogos oficiais em 20 dias. Ou seja, com uma semana de temporada, os caras já estavam com campo num jogo valendo 3 pontos. Se o calendário do futebol brasileiro, ele enfia goela abaixo do clube grande, isso, o clube grande, ele precisa escolher. Eu vou meter os meus principais jogadores, eu vou esgoelar esses caras com uma semana de pré-temporada, porque eu quero ganhar o poderoso estadual, que o daqui de Minas não paga nada de premiação. Aliás, a Portuguesa de São Paulo ganha muito mais do que os grandes daqui juntos, somados no estadual. A Portuguesa do Rio ganha mais, porque aqui não tem premiação. Eu não vou fazer isso, cara. E outra, eu vou ser coerente com o meu discurso do mês de dezembro de 2025, quando saiu o calendário do futebol brasileiro. Eu, Edu Panzi, não vou cobrar aqui em Minas de Atlético e Cruzeiro campeonato estadual. Aliás, eu vou cobrar sim, que eles usem com inteligência, como parte da pré-temporada. E estão usando com inteligência. O Cruzeiro, que tem 2 derrotas e 2 vitórias, e o Atlético tem 4 empates. Eles estão usando times mesclados, dando oportunidade a garotos, dando minutos a jogadores que tiveram menos minutos na última temporada, dando minutos a jogadores que chegaram como reforços e fizeram um jogo cada um com os jogadores principais. E é assim que tem que ser utilizado o campeonato estadual nesse momento. O Flamengo lá no Rio só jogou com o principal agora porque teve a obrigação de jogar, porque estava brigando para não cair, porque enfiaram goela abaixo do Flamengo jogos oficiais. O Palmeiras tomou de 4 no Novo Horizontino e já estão pedindo a cabeça do técnico em São Paulo, porque enfiaram goela abaixo em São Paulo o estadual com uma semana de pré-temporada. Então o erro é o nosso calendário. Eu vou repetir, eu não vou fazer parte dessa cobrança que para mim é fora do tom em cima dos nossos grandes aqui. Cruzeiro está usando o Campeonato Mineiro como deve usar, como parte da pré-temporada. É um torneio de verão para o Cruzeiro. Para o Atlético a mesma coisa. O Cruzeiro está se preparando para uma Copa Libertadores da América, para um Campeonato Brasileiro que esse ano ele entra postulante a título, diferente dos anos anteriores. E o torneio de verão de Minas Gerais está sendo bem utilizado para essa preparação, porque tem uma temporada toda pela frente. E a temporada começa mesmo na próxima semana com o Brasileirão. É o Botafogo, irmão. E aí o Cruzeiro vai usar o time principal. Como vai usar no Clássico? Isso é um campeonato à parte. Esse aí é time principal e não tem conversa. Já deixe o like e se inscreva no canal. Aqui tem notícias todos os dias. Um forte abraço do Raposão e até o próximo vídeo.